Sejam bem-vindos ao Fala Montese, o meu podcast que inauguro com muito carinho e eu sempre gostei muito de podcast. Aqui é uma forma de apresentação para vocês entenderem um pouquinho quem sou eu, o que é o meu trabalho, por que eu estou aqui hoje. Durante muito tempo na minha vida eu acabei consumindo podcast, porque a gente sabe que o mundo é corrido e hoje quanto mais a gente conseguir facilitar a informação para as pessoas, mais bem, melhor a gente vai estar fazendo para as pessoas. Então hoje o podcast chegou e é uma ferramenta de comunicação fantástica, onde a gente consegue trazer conteúdo enquanto você está na academia, enquanto você está dirigindo, enquanto você está no trânsito. Por muito tempo da minha vida eu gostei de música, e onde eu entrava eu ouvia música, eu corria eu ouvindo música, eu entrava no carro e música. Música é bom, música relaxa, música faz bem, mas o conhecimento muda vidas. E música você pode saber cantar, vai te alegrar o seu dia, vai mudar, mas o podcast, um conhecimento, ele pode transformar a sua vida. Por isso é a forma que eu sempre quis, sempre gostei, e uma forma de retribuir um pouquinho tudo que o podcast trouxe para a minha vida. Sempre gostei de vários tipos, sempre gostei de saúde, e um dos gatilhos para a minha mudança de vida foi o podcast, foi essa forma de conhecimento, essa forma de trazer informação. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Montese. Eu sou cirurgião de formação, tenho uma residência em cirurgia, uma especialização em cirurgia avançada, mas hoje nadei para outro lado, estou completamente fora disso, não exerço mais a área da cirurgia. Sou uma pessoa hoje que trabalha com saúde, sou uma pessoa que vende saúde hoje, coloco saúde, distribuo saúde, entrego saúde para quem eu ver na rua, eu vou falar, vou tentar convencer e vou tentar trazer um pouquinho para esse lado, que é um lado muito bom, é um lado onde você... ter saúde talvez seja o melhor bem que você pode ter na vida. Não dinheiro, sucesso, saúde, no final de tudo, sobra sempre a saúde. Então hoje eu atuo um pouquinho na área da medicina mais integrativa, de uma medicina preventiva, uma medicina que vive saúde e não remédio, e não tratamento, e não cirurgia, e não remédios de última geração. Eu vou voltar para o básico, eu vou voltar para o exercício, eu vou voltar para a alimentação, eu vou voltar para o sono, para o descanso, para a evolução. E hoje a medicina evoluiu muito, o mundo evoluiu muito e hoje a maioria dos pacientes tem acesso à informação, coisa que antigamente não tinha, Os médicos, vamos dizer, semideuses, onde eram donos da verdade, o que falava, estava falado, estava dito e o paciente seguia e respeitava. Mas hoje não, hoje o paciente tem argumento, hoje o paciente tem conhecimento, hoje o paciente tem informação e às vezes ele chega para você igual para igual ou às vezes até mais informado do que você. Só que quanto mais você se aprofunda nos detalhes, mais você esquece o básico. E se a gente for ver hoje, todo mundo está esquecendo do básico. Todo mundo está esquecendo de comer bem, todo mundo está esquecendo de viver mais feliz, mais animado, mais ativo. E a gente, a população, as pessoas estão vendidas, reféns, pelo excesso de informação, pelo excesso de praticidade, pelo excesso de preguiça, pelo excesso do imediatismo. Então, hoje, a minha área, tanto nas redes sociais quanto na minha vida, é saúde. E tudo começou porque eu nunca fui uma pessoa que tive saúde. Nunca gostei de saúde, nunca priorizei saúde, sempre priorizei a comemoração do final de semana, a bebida, as festas, o social. Sempre vivi da preguiça, nunca me importei com o exercício físico, nunca achei necessário. Talvez a maior parte de vocês também não entendam o benefício do exercício. Demorei para entender, mas hoje eu entendo e vejo o quanto isso mudou a minha vida. Mudou tanto a minha vida que mudou a minha especialidade, mudou a minha área, mudou a minha forma de comunicar com as pessoas. Eu deixo de ser hoje aquele médico que está sempre num consultório, atrás de uma mesa, para um médico que está aqui nas telinhas, no seu ouvido, falando, trabalhando um pouquinho o seu conhecimento. E a ideia desse podcast é exatamente isso, trazer uma informação fácil, uma linguagem fácil, simplista, acessível, para que você
você, depois de 20, 30, 40 minutos escutando a minha voz na sua cabeça, te fazendo companhia no trânsito, na academia ou em qualquer lugar, você possa evoluir e você possa refletir no que eu estou falando com você, que possa passar isso na sua cabeça. Porque se você não tem essa informação, você nunca vai refletir que você pode ser uma pessoa melhor. Mas se eu estou aqui falando, isso talvez seja a melhor forma de você absorver uma informação. Então você que nunca quis ir para a academia, nunca gostou, hoje eu posso te fazer companhia. Hoje você pode pegar um fone, escutar a minha voz e eu vou estar do seu lado, vou estar te apoiando, porque para mim também foi difícil. Eu nunca gostei, nunca tive prazer, nunca tive fôlego, nunca tive disposição para fazer nada na minha vida. Mas eu resolvi me desafiar. Eu tenho 2 filhos e eu percebi que com 30 anos, na época era o que eu tinha, eu precisava ser uma pessoa mais inspiradora para os meus filhos. Eu me via com 30 anos e o que os meus filhos me viam era uma pessoa que bebia e fazia churrasco praticamente todo final de semana. E eu falei, poxa, eu preciso passar alguma coisa para os meus filhos, né? Meus filhos poderiam olhar para mim como um pai e se orgulhar e falar, poxa, meu pai é ativo, meu pai está bem, meu pai tem energia, meu pai faz exercício. E aí eu me desafiei a fazer exercício, me desafiei a correr, coisa que eu nunca consegui na minha vida. E eu lembro até hoje da primeira vez que eu corri 1 quilômetro, porque eu conseguia correr 100, 200, 300 metros e olha lá, língua para fora, quase morrendo. E foi tudo progressivo, foi 100, foi 200, foi 300, foi 400, foi 500. E a primeira vez que eu cheguei em 1 quilômetro sem parar, eu percebi que dali para frente começava um novo Bruno. Porque o limite, quando você chega no seu limite, você percebe que você pode muito mais. E a maior parte das pessoas que mudam a vida, que ressignificam a vida, essas pessoas elas ficam viciadas nisso. Elas ficam viciadas em se tornar melhor. Melhor desempenho, melhor postura, melhor rendimento, mais força, mais energia. E aí sim você percebe que aí começa uma nova pessoa. Porque no dia que eu corri 1 quilômetro, eu falei, eu sou capaz de correr 1 quilômetro. Eu consigo chegar lá, eu consegui. Então, não posso tentar 2, não posso tentar 3, não posso tentar 4. É claro que levou tempo, é claro que tudo foi progressivo. Eu lembro de estar acima do peso, andando errado, correndo errado, assando as coxas, coxa batendo e vai. Só que quanto mais você aprende, você melhora também a sua postura, a sua respiração, o seu fôlego, o seu sono, a sua energia, o seu humor, o seu astral, você vai melhorando tudo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam que quando você faz um exercício, quando você escolhe uma comida de verdade, quando você prioriza o seu sono, você está priorizando a sua saúde. A medicina que eu vivi é uma medicina que se perdeu, e é a medicina atual. Não é uma medicina de saúde, é uma medicina de doença. É uma medicina onde a gente passa 6 anos da faculdade estudando diagnóstico e tratamento. É praticamente isso. A formação de um médico hoje envolve entender sinais e sintomas, fazer um diagnóstico e fazer uma prescrição. A gente não conversa de prevenção, a gente não conversa de saúde. E eu percebi isso na minha vida, na minha prática. Porque uma pessoa que vive saúde é uma pessoa que se distancia cada vez mais dos remédios. E o que eu via na minha rotina de cirurgião, eu operava só pessoas doentes, com doenças graves, doenças terminais, doenças avançadas, pessoas acima do peso, pessoas com pós-operatório ruim, inflamada, pessoas cheias de complicações, né? E eu percebia muito isso na minha prática clínica, né? Prática cirúrgica. Você operava um paciente que tinha saúde, no outro dia ele queria levantar e ir embora. Você operava um paciente que não tinha saúde, no outro dia parecia que tinha passado uma carreta em cima dele, de tanto que ele estava mal, de tanto que ele estava inflamado, do quanto ele estava doente. Era paciente de uma cirurgia simples que você tinha que encaminhar para a UTI para que ele conseguisse recuperar de uma agressão cirúrgica. Enquanto outros pacientes que você via que tinha saúde, que era atleta, era pessoa ativa, era pessoa que estava bem, né, com peso e tudo, no outro dia a pessoa queria ir embora no mesmo dia, quase que levanta da mesa de cirurgia e fala, doutor, estou pronto, eu quero ir embora. Então eu comecei a entender que saúde vai muito além disso. E nunca foi a minha intenção de vida. Eu nunca quis trabalhar na prevenção, tanto que eu nunca vivi isso. Saúde nunca fez parte da minha vida.
Mas quando a gente vive saúde, nem que seja por um dia, uma semana, um mês, quando você sente a saúde dentro de você, você percebe que é a melhor sensação que pode acontecer na sua vida. Porque a pessoa que tem saúde, essa pessoa tem vida, essa pessoa tem energia e tudo muda. E eu lembro de ver alguns amigos meus que eram ativos, que faziam exercício regularmente. Essa pessoa ela tinha uma postura diferente, a pessoa passava uma energia diferente, você encostava na pessoa, a pessoa era firme, a pessoa era dura, a pessoa tinha músculo, a pessoa tinha atitude. Por quê? Porque essa pessoa é forte. A pessoa a pessoa que passa por um desconforto todos os dias, essa pessoa se torna não só fisicamente forte, como mentalmente forte. E durante esse processo, eu sempre fui dividindo isso com a maioria das pessoas, eu me tornei forte em vários sentidos. Eu aprendi a fazer jejum, eu gostei muito de fazer jejum, eu consegui ter uma mente forte. Eu estudei comida, eu entendi de alimento, eu aprendi sobre saúde, eu aprendi sobre saciedade, eu consegui ficar muito tempo sem comer, eu consegui tirar coisas que eu gostava, eu consegui falar não e ao mesmo tempo ser forte, ter prazer, ter disciplina. Eu descobri no exercício, por mais desconfortável que seja, uma fonte inesgotável de energia. Eu descobri que quanto mais eu fazia, mais energia eu tinha. Mais eu rendia, mais força, mais determinação, mais disciplina aparecia na minha vida. E tudo isso, quando você vive, você quer passar, você quer transmitir, você quer que a pessoa do seu lado faça o mesmo. Faz, experimenta, seja essa pessoa, viva isso, veja como é bom. E o meu dia a dia como médico era só doença. Eu entrava no hospital para ver os pacientes, era um pior do que o outro, era uma pessoa mais sem saúde do que a outra. Eu lidei muito tempo com doenças terminais, com câncer, operei muito tempo esse tipo de doença, doenças que a pessoa simplesmente acabou, né? A pessoa está acabada, a vida foi embora. Muitas vezes eu entrei num quarto e vi um corpo, não via mais vida, né? Não via energia, não via músculo, não via mais nada. Isso, para quem já viu a doença, isso faz valorizar a vida. Talvez vocês, a maior parte de vocês que não dão valor à sua vida, são porque vocês nunca enxergaram a fragilidade da sua saúde, a fragilidade humana. Quando a gente pega para ver uma pessoa doente, uma pessoa passando por algum problema, você vê que o nosso corpo não é nada, nosso corpo é uma matéria. E se você não tiver um corpo forte, se você não tiver uma mente forte, um sistema imunológico que funciona, um organismo que funciona bem, você não vai responder quando o seu corpo precisar. Então, eu cansei de ver doença, cansei de passar remédio, eu cansei de fazer uma medicina mecânica, uma medicina de remédio, de dose, de decorar dose, remédio, posologia, eu cansei disso. E eu vim para antes. Então, eu larguei mão, abri mão de uma formação, de uma experiência, de uma mão de cirurgião para voltar. Porque eu acho que agindo no início, talvez eu possa mudar muito mais a sua vida do que te operando e às vezes abrindo e vendo uma doença avançada, uma doença que não sai e te dando um diagnóstico ruim. Às vezes eu prefiro trazer para mim a responsabilidade de te fazer uma pessoa melhor do que chegar para você e te dar um diagnóstico ruim, de falar que daqui para frente a sua vida não tem muito mais prognóstico. Isso é ruim. Só mesmo quem vive sabe a força disso, sabe o quanto isso mexe com a gente. Agora, quando eu viro para você hoje, e você está aí na sua casa, no seu carro, fazendo uma academia, ou mesmo fazendo nada, e eu mexo nesse sentimento, talvez isso te desperte um pouquinho mais para a vida, para a saúde. Porque a saúde você pode plantar. Eu brinco que é uma sementinha, e eu plantei há 3 anos atrás. Eu fiz um buraquinho, coloquei uma sementinha e todo dia eu fui regando. No início parece que não vai crescer nada. E a sua transformação é isso. Parece que não vai dar certo, parece que o solo está ruim, parece que o tempo não está bom, parece que está faltando água, parece que está com muita água. Mas aí você vê um brotinho. E aí te dá um pouquinho de esperança. E você fala, talvez eu consiga mais. Talvez está dando certo, né? Talvez esteja funcionando. E o brotinho cresce, e vai crescendo, e cada vez você fica mais forte. É quase uma planta, é quase uma árvore crescendo. Aquilo começa pequeno, e a sua mudança também começa pequeno.
Começa falando não para coisas industrializadas, começa falando não para o excesso de álcool, começa falando não para as calorias líquidas, para refrigerante, para coisas que não faz o mínimo sentido você consumir. Começa falando sim para um mínimo de exercício, ou para uma noite que você está cansado e você prioriza o sono. Hoje eu vou dormir, hoje meu corpo precisa dormir. Começa falando sim para a saciedade, para o controle, para a disciplina, para a força. E quando você vê, nasce uma plantinha, nasce uma árvorezinha e aquilo cresce, 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 cresce. Você nunca vai se arrepender de escolher saúde. Isso é uma coisa que eu tenho como meta, não só para a minha vida, mas com muitos pacientes que eu já acompanhei. Você nunca vai se arrepender de olhar para trás e falar: eu priorizei a minha vida, eu priorizei minha saúde, eu priorizei minha família, eu priorizei boas escolhas. Você nunca vai se arrepender. Agora, se você escolher um estilo de vida ruim, você vai se arrepender quando chegar lá na frente. E você vai olhar para trás e vai falar: por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz melhores escolhas? Por que eu não me perdi tanto naquilo? Por que foi tudo tão intenso e eu esqueci de viver? O que eu quero nesse podcast, o que eu quero em todos os meus meios de comunicação é que você desperte a sua vida para a saúde. Saúde você planta, saúde você colhe. E aqui eu vou cansar de te dar motivos para que você tenha uma melhor relação com você. E meu papel aqui é trazer conhecimento, te ensinar. Porque não adianta só você me escutar e falar: o meu médico falou para eu mudar. Quantos médicos falam isso? E você vê o próprio médico doente, né? A área médica é uma das áreas que mais sofrem com estresse, com sobrepeso, com ansiedade, com bebida. São muitos médicos doentes. Por quê? Porque eles falam para você fazer, mas na maioria das vezes eles não fazem. Então, antes de eu começar a virar para você e falar para você mudar de vida, eu mudei a minha vida, vi que é legal, vi que muita coisa boa vem junto, e aí eu tento te trazer. Também estudei muito, também aprendi muito, e também tenho muito conhecimento para trazer para vocês. Esse é o grande objetivo desse podcast. A minha comunicação é essa, é uma forma simples, direta. Não acho que ninguém tem que sair daqui, desses episódios ou dos conteúdos sendo profissionais. Vocês não são médicos, né? A maioria de vocês não são nem médicos, nem profissionais da área da saúde. A minha função aqui não é explicar termo científico, a minha função aqui é mexer na sua consciência, na sua disciplina e no que você pode fazer por você. Você precisa assumir a direção da sua vida. Mesmo que você esbarre, mesmo que você esteja começando a dirigir, tenha problemas, né? Você vai perceber que a direção, uma hora você pega a mão, e uma hora você aprende a acelerar, aprende a dirigir, aprende a ter bons resultados. Então, o podcast é a forma que a gente vai entregar, a forma que eu vou te dar muito conteúdo, muito conhecimento e a forma que eu vou mexer um pouquinho na sua consciência para que, chegando no futuro, você possa olhar para trás e não se arrepender de nada, simplesmente se orgulhar das boas escolhas que você fez. Então, aqui começa o Fala Montese. Fiz questão de trazer o meu nome, o meu sobrenome, a minha pessoa, para que vocês vinculem sempre a saúde comigo e que você possa transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis. Então, vem muito conhecimento, vem muita transformação, vem muita coisa boa para vocês. Saibam que tudo aqui é de coração e com muita informação. Sejam bem-vindos e vamos com muito conteúdo para vocês, hein?